Amém. Glória a Deus. Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Glória a Deus. Ontem o pastor perguntou para mim se eu estava animado. Eu falei, com o que, pastor? Com a mudança. Eu falei, glórias. Estamos animados. Quando estivermos já lá, né? Vai ser uma bênção, mas tem a transição. Oh, perdão. Eu esqueci que eu estava com o negocinho aqui. Oh, meu Deus. É tão levinho aqui, ó, que eu nem... Tava... E ainda bem, não deu nem microfonia para me ajudar, né? Oh, meu pai. Então o pastor perguntou se eu estava animado com a mudança, né? Com o fato de mudarmos, eu estou animado, né? Mas vai dar um pouco de trabalho. Como diz o pastor, toda mudança dá trabalho, né? Na nossa vida pessoal. Sempre que temos que fazer mudança, dá trabalho, mas é bênção. Eu estou com uns reparos em casa a fazer que não termina nunca. Mas vai ficando aos poucos, vai ficando melhor. E é necessário. As mudanças são necessárias na nossa vida, amém? Então sejam todos bem-vindos, aqueles que nos visitam, né? É bom rever os irmãos, Dona Jorge, glória a Deus, amém. Nós estamos dando sequência, então, como disse a Márcia, no livro de 1 João, na exposição desse livro, né? E nós estamos agora no capítulo 3. No capítulo 3. E, meus irmãos, aqui em nosso meio nós temos alguns, né? O pastor Luiz, eu sei que já trabalhou como vendedor. Eu já trabalhei como vendedor, hoje sou transportador escolar, mais conhecido, vulgo tio de van, né? Mas alguns irmãos, talvez entre nós aqui, ainda trabalham com vendas. E é bem difícil um cristão honesto trabalhar nesse ramo de vendas, ainda mais quando você não tem um salário fixo, quando você precisa bater metas, ou se você tem um salário pequeno, mas você precisa bater metas e de faturamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque para vender um produto tem várias formas de vender aquele produto. Você pode vendê-lo honestamente, ou você pode olhar para a meta que você precisa bater e dar um jeito para fazer a sua venda. Então nós a todo momento somos pegos tendo que demonstrar quem nós somos, e muitas vezes tendo que identificar também quem são as pessoas que estão ao nosso redor. A última venda que eu trabalhei, antes de ser tio de van, foi com vendas de colchão. E quando eu cheguei ali para fazer o treinamento, eu percebi que o colchão terapêutico é caro. E eu falei, como vender, né, um colchão caro desse jeito? E aí eu percebi também que tinha algumas pessoas que estavam ali no meio dos vendedores que levavam a coisa para o lado pejorativo, maldoso da venda. E também eu percebi que tinha alguns irmãos em Cristo que trabalhavam lá, e nesses aí eu colei junto para aprender como se vende com esses irmãos. E realmente eles me ensinaram várias coisas a respeito das vendas, para que eu pudesse vender da melhor forma possível, sendo um colchão caro, tendo todas as metas para ser batidas, né? E para você se manter dentro daquele emprego. E tendo que bater essas metas de faturamento, alguns meses ficava difícil, a empresa nos dava travesseiro terapêutico para vender. Que se não tem dinheiro para comprar o colchão, compra um travesseiro, que é mais barato. Então, por exemplo, eu comprava o travesseiro por 100 e vendia para o cliente por 200. Você vender 10 travesseiros, você teve faturamento para ajudar a bater a meta aí de 2.000 e ganhou R$1.000. Só que tinha algumas pessoas que estavam vendendo travesseiro por R$1.000 o par. Meu Deus, R$1.000 o par de travesseiro. O que ele falava lá dentro da casa do cliente para vender esse travesseiro por R$1.000 eu não sei, mas vendia por R$1.000. R$1.000. E aí teve uma época que a empresa precisou parar de dar o travesseiro porque a comissão dele ficou maior do que a do colchão. Ele já não interessava mais vender, ele desvirtuou, né, a venda do colchão, e agora começou a vender só os travesseiros. O propósito do travesseiro, na verdade, né, ele mudou o propósito do travesseiro, que era apenas para aquele que não tinha condição de comprar o colchão, e colocou o principal produto, o travesseiro. E uma dessas pessoas que estavam fazendo isso era um dos cristãos que me ajudaram
Me ensinou até muitas coisas, mas aí, talvez por uma necessidade, começou a vender os travesseiros aí por R$1.000, o travesseiro. Então, no nosso dia a dia, nós muitas vezes temos a dificuldade de entender e observar quem é quem. É exatamente sobre isso que nós vamos falar. E nós às vezes também somos colocados à prova para mostrar quem nós somos. Também. Uma vez eu conversando, cheio de história, né? Mas só mais uma. Tá bom? Aí a gente já começa na palavra. É porque é uma ilustração mesmo que vai fazer sentido para nós aqui. E conversando com uma pessoa sobre os cristãos hoje, né? Na verdade era um fato que tinha acontecido com essa pessoa. Alguém pisou na bola com ela, um cristão. Eu não sei, né? O que aconteceu, eu não estava lá no dia. E essa pessoa começou a falar sobre esse cristão, que essa pessoa é assim, vai na igreja e é diácono, e olha só, e não sei o que, começou. E eu falei assim, olha, ele falou palavras pejorativas da pessoa, eu não posso dizer isso sobre ele porque eu não conheço, né? Assim, eu conheço, mas não tenho tanta vivência, e das vezes que eu convivi com ele, eu não percebi tudo isso. E ele começou a falar da igreja como era tudo da mesma coisa, e que o cristão hoje em dia é complicado. E daí claro, né, eu falei que não é assim. Nós temos cristãos verdadeiros, sérios. Tem a diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor. E ele não concordou, continuou dizendo, e no final ele quis ganhar, né, a discussão. Ele disse, hoje está tudo misturado, você não sabe mais quem misturou tudo. O que você acha? Está tudo misturado ou não? Amém. Eu acredito que não. Então vamos à leitura. 1 João, capítulo 3, a partir do verso 7. Enquanto você abre aqui. Capítulo 3, verso 7. Diz assim: filhinhos, não deixe que ninguém vos engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama o seu irmão. Até aqui. Para saber quem é quem, nós precisamos entender quem é que pode nos enganar. Quem é que pode nos enganar? Porque aqui ele começa dizendo: filhinhos, não deixe que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane. Então, sobre aquele que pode nos enganar, aqui João então ele estava lutando contra aqueles que falavam o contrário sobre a palavra de Deus, que pregavam algo diferente daquilo que estava sendo pregado nas primeiras igrejas do primeiro século, quando estavam começando. Os primeiros irmãos convertidos a Cristo, e agora estavam sendo pregado o Cristo verdadeiro, porém existia palavras contrárias à pregação. Então João escreveu essa carta, porque tinha pessoa que estava enganando, nesse sentido espiritual da palavra de Deus. Então eu creio que esse engano de alguém que pode nos enganar é uma semente da dúvida que é lançada sobre mim e sobre você. O engano aqui seria a semente da dúvida. Seria algo diferente daquilo que nós acreditamos, que você acredita. Seria algo diferente daquilo que nós ouvimos dos nossos líderes, na onde Deus nos colocou para servi-lo. Então agora estão falando algo diferente, e aquilo que fica
Entre aqui, a direita e a esquerda, entre duas palavras, será que está certo ou esse está certo? Será que eu tenho ouvido lá na igreja está certo ou que essa outra pessoa está falando está certo? É a semente da dúvida. É o que é lançado e é o que João está alertando aqui sobre essa semente da dúvida. Você sabe qual foi, ou se você se recorda, a primeira pregação contrária àquilo que Deus disse nessa terra? Primeira pregação contrária? A primeira pregação contrária aqui nessa terra foi em Gênesis 3, na queda do homem. Deus colocou o homem e a mulher num jardim fechado, seguro. Tinha milhares de árvores frutíferas para que eles pudessem desfrutar daquilo. Deus todo dia ia ali na viração do dia falar com eles, tinha a presença do Senhor todos os dias. Não lhes faltava nada. E Deus disse: olha, vocês podem comer de tudo, mas dessa árvore aqui do centro do jardim, da árvore da vida, vocês não comam, porque se vocês comer, vocês vão morrer. Aí veio a serpente para fazer uma pregação contrária daquilo que Deus disse. Será que vocês vão morrer se vocês comerem dessa árvore? Certo que vocês não morrerão. Essa foi a primeira pregação contrária àquilo que Deus disse, da forma que tem que ser. Então o inimigo, ele vem desde o início em rebeldia contra o Senhor, falando contra as coisas do Senhor, falando ao contrário daquilo que nós temos aprendido, para nos confundir de alguma forma. E nós temos que nos proteger, para não sermos confundidos, para a semente da dúvida não ser lançada dentro do nosso coração. E sobre aquilo que nós estamos ouvindo e precisamos crer e ter a certeza, lá em Hebreus 13:7 vai dizer: lembre-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não muda. Não existe algo novo que possa ser pregado que não foi falado desde lá da antiguidade, desde a época que Jesus veio a essa terra, desde os pais da igreja, desde dos apóstolos, da história do cristianismo. Agora estão pregando algo diferente. Então nós precisamos prezar com aquilo que nós temos ouvido, porque aqui, quando nós subimos com temor, nós buscamos, nós conversamos entre nós, para nós pregarmos uma palavra genuína, verdadeira. A igreja serve para dar bagagem para o crente poder chegar no final da sua estrada e se encontrar com o Senhor. Amém? Então a semente, ela é lançada por aqueles que não creem no evangelho genuíno, por aqueles que torcem a palavra do Senhor, aqueles que conhecem, mas dizem: será que é assim mesmo? Será que é dessa forma que vai acontecer? Será que você precisa fazer tudo isso mesmo? É aí que é lançada a semente da dúvida. Porém, quero dizer para os irmãos, uma coisa é lançar a semente da dúvida, outra coisa é encontrar a terra fértil. É encontrar a terra fértil. A ausência da dúvida é a convicção, é onde nasce a fé, a certeza de quem eu sou, a certeza do que eu estou fazendo, de quem eu estou seguindo. Então quando o inimigo ele lança a dúvida, se ele lança na minha vida ou na sua, quando essa dúvida vem, será que é possível encontrar uma terra fértil? Para que essa dúvida possa germinar no coração? Ou você está firme na sua fé? Com o escudo da fé, você vai poder se defender das ciladas do inimigo. Então nós precisamos ser firmes, saber quem nós somos. Tem uma música que eu acho que é do PG, né? Que ele canta: quem sou eu para ser visto com amor? Então ele começa a falar, e numa parte da música ele fala: eu sou como o vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor, ainda escutas quando eu clamo. Ele sabe quem é ele. Então a pessoa que escreveu essa música, ele escreveu se colocando no seu lugar e dizendo: eu sei quem eu sou e eu sei quem é Deus na minha vida. Nós temos que ter certeza quem nós somos, para quando as oportunidades aparecer, nós não precisarmos usar de algumas
coisas na nossa vida que vai dizer o contrário de quem nós somos. Que as pessoas talvez vão poder dizer, será que essa pessoa é quem ela está dizendo que é? Como o rapaz do travesseiro talvez também aconteceu. Então, quando o inimigo lançar dúvida, ele tem que encontrar em nós o escudo da fé, para que essa semente não germine no nosso coração. Porque naquela época estavam tentando anunciar algo novo, um Jesus diferente, e hoje não é diferente disso. Estão também tentando anunciar algo diferente, um Jesus que não é o que nós cremos. O cristão, ele vê Jesus e procura imitá-lo como ele é, na sua essência, o Cristo ressuscitado, não um Cristo cultural, um Cristo diluído, um Cristo com aditivos. Você crê nesses 66 livros da vida, da Bíblia? Você crê? De Gênesis a Apocalipse, todos crêem? Quem crê, levanta a sua mão. Amém. Então tudo que vier além disso ou fora disso, não faz parte daquilo que Deus deixou para nós. Amém? Aqui está o nosso manual, a nossa via de regra e conduta. E são esses 66 livros que o Senhor deixou para nós, em nome do Senhor Jesus. Então nós não podemos crer num Cristo agora que está sendo colocado para nós, que vem do secularismo, que vem da cultura, que vem do humanismo. Nós precisamos voltar para a nossa essência. Estamos colocando dentro da igreja, muitas vezes eu digo a igreja no geral, não só essa igreja local, muita coisa do secularismo, da cultura, e estão esquecendo o cristianismo. O cristianismo está sendo esquecido. Aqui parece essa porção da palavra aqui, uma palavra dura de João, mas ele é uma palavra amorosa, um discípulo, dado como discípulo amoroso. Mas por que então parecer uma palavra dura? Porque Deus repreende a quem Ele ama, e João sabia disso, e por isso que Ele deixou essa palavra para nós termos a certeza quem nós somos, para onde nós estamos indo em nome do Senhor Jesus. Quem é que pode nos enganar? Eu não posso, eu como servo do Senhor, torcer a palavra de Deus. Não posso, porque eu sou servo do Senhor e servo da sua palavra também. Não tem como ser servo do Senhor e não ser servo da sua palavra. A palavra não pode ser a minha escrava, ela me servir, mas eu preciso servir essa palavra. Quando eu coloco uma ideia minha dentro do texto, então esta palavra está me servindo, porque eu estou pondo a minha ideia dentro do texto, para colocar uma aplicação errada da palavra de Deus, onde eu vou estar mostrando um Cristo distorcido para os irmãos, e desvirtuando a fé de alguns. Já imaginou isso? A responsabilidade que nós temos em transmitir a palavra. Mas nós e vocês, nós que estamos aqui em cima, e mesmo quem às vezes não sobe aqui, mas tem também como sua responsabilidade transmitir a Cristo a outros, é necessário ser servo da palavra. Não podemos tirar a nossa ideia do texto, e a cultura muitas vezes faz isso. Tira da sua ideia e joga para dentro do texto. Eu não posso fazer isso. Trazer a cultura, trazer aditivos, diluir a palavra de Deus, mas ela tem que ser genuína, integral, para mim e para a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Me parece então que estão anunciando algo novo, que Deus não disse no passado. Os apóstolos não disseram. Ao longo da história da igreja também ninguém disse, mas agora estão dizendo. Parece para mim ser outro Deus, outra palavra, mas nós temos que nos manter firmes. A Márcia falou isso até passando aqui os recados e tudo, que como é difícil hoje nós nos mantermos firmes nesse evangelho verdadeiro, e nós precisamos nos manter firmes. Amém? Em nome do Senhor Jesus. No verso 7, a parte B, ele diz: aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Precisamos praticar a justiça do Senhor. Mas o que vem à nossa mente quando diz, praticar a justiça? Como fazer isso? Como eu devo praticar a justiça? Porque a justiça do Senhor não é só, é também visitar os pobres, o necessitado, assistir, o pobre, o necessitado, os órfãos, a viúva, mas não é só isso. Não é só isso.
A justiça do Senhor é também influenciar e levar esse Cristo verdadeiro ao coração das pessoas. Isso é praticar a justiça de Deus. Deus nos chama para carregar essa justiça do seu reino para as pessoas. Então vai muito além, porque senão nós ficaríamos no assistencialismo. Mas a principal justiça que nós devemos praticar na sociedade em que nós vivemos é levar a justiça do reino de Deus para as pessoas. E para isso acontecer, é preciso desenvolver um coração que pratica a justiça. Senão nós não vamos executar aquilo que nós precisamos. É necessário desenvolver um coração que pratica a justiça. E para isso acontecer na minha e na sua vida, para esse coração nascer, um coração que pratica a justiça do Senhor, nós precisamos nos dispor. Vai custar. É preciso humildade, é preciso entrega, é preciso fidelidade, é preciso regularidade. Nós precisamos disso na presença do Senhor. Persistência. Nem todo dia você quer, nem todo dia nós queremos entrar na presença do Senhor, nós queremos ir para a igreja, mas nós vivemos em época de Olimpíadas. Como você acha que um atleta chegou até aquelas Olimpíadas para ganhar uma medalha? Praticando, se ausentando, se abstendo de muitas coisas. Não pode beber, não posso fazer isso, aquilo, não posso ficar noitada, senão não aguenta correr. Ele pratica aquilo que ele precisa. E olha que muitos correm ali, muitos praticam aquilo, competem naqueles jogos, mas quantos vão ganhar a medalha? Quantos? Amém? Eu e você, nós praticamos a justiça do Senhor para receber uma medalha incorruptível que vai durar para sempre. Amém. Então, para a justiça de Deus nascer no nosso coração, nós precisamos investir tempo. Eu e você precisamos investir tempo em oração. Nós precisamos investir tempo em oração. Nós precisamos investir tempo em leitura bíblica. Nós precisamos investir tempo na meditação com o Senhor. Você e Deus no seu quarto. Você e Deus ou na sala, ou na cozinha, ou onde for. Mas você e Deus, nós precisamos investir tempo para desenvolver um coração que pratica a justiça. Para desenvolver um coração que pratica a justiça e quer estar com aquele que é justo, receber a coroa para sempre. Nós precisamos investir tempo também com as pessoas. E às vezes até o dinheiro, que é o mais difícil. Mas às vezes nós precisamos investir. Não estou falando de dízimo e oferta. Estou falando na vida de irmão. Então vamos precisar. Em 2 Coríntios 3,18 diz assim: que quando nós entramos na presença do Senhor, nós vamos sendo transformados de glória em glória pelo Espírito na mesma imagem do Senhor. Olha que bênção. Quando nós entramos na presença do Senhor, nós vamos sendo mudados de glória em glória. Não importa quem você é, não importa o jeito que você está. Quando entramos na presença do Senhor, nós vamos sendo mudados de glória em glória. Não tem nada bagunçado que Deus não ajeite, não coloque em ordem. Não tem nada quebrado que Deus não conserte. Em nome de Jesus. E aqui a palavra do Senhor, em Salmo 89:14, fala que a justiça e a retidão são a base do trono de Deus. Justiça e retidão é a base do trono de Deus. Então logo, se nós contemplarmos a Deus e entrarmos na sua presença, nós estaremos cheios da justiça dele. A justiça do Senhor estará em nós, porque nós estamos sendo transformados de glória em glória. E seremos capacitados para impactar com a justiça de Deus aqueles que estão ao nosso redor. E no verso 8, ao contrário do que João diz no verso 7, ele vai dizer assim, ó: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Glória a Deus. Parece pesado, mas João, como diz aí, parece que está colocando as cartas na mesa. Ou melhor, está colocando a palavra de Deus exposta diante de nós.
e mostrando quem é quem. Deus repreende a quem Ele ama. E João, aqui então, perdendo alguns irmãos por falsas doutrinas, por pessoas falando algo que não era de Deus, torcendo a palavra, enganando os irmãos. Então João, para os irmãos não se enganassem, parece ser duro, dizendo sobre a prática que nós devemos ter diante do Senhor. Então ele diz que quem pratica o pecado é do diabo, mas ele não diz que é filho do diabo. Ele não diz, na verdade, que não é filho. Ele não diz que é nascido do diabo. É o filho, mas não é nascido, porque o diabo não gera ninguém. O diabo não gera ninguém. Então como que você se torna filho do diabo? Por imitação. Por imitação que nós nos tornamos filhos do diabo, porque o diabo não pode gerar ninguém. Agostinho vai dizer assim, o diabo não cria e nem gera, mas quem imita o diabo torna-se filho por imitação, não por nascimento próprio. A partir do diabo não há geração, mas sim corrupção. É aí que as pessoas se tornam filhos do diabo, não por nascimento, mas por imitação. Porém, aqui nesse mesmo versículo, João diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Jesus destrói as obras do diabo, na minha e na sua vida. O coração que recebe a semente do Evangelho, a semente de Cristo, o próprio Espírito Santo dentro dele, esse recebe a vida dentro dele. E a vida dele vai sendo transformada de glória em glória, vai sendo preparado para as boas obras, em nome do Senhor Jesus. Então João, como diz aqui, ele vai mostrando quem é quem são os filhos de Deus e quem não são, quem são os verdadeiros e quem são os falsos, quem são os filhos gerados pela semente do Evangelho e quem não são. Salmo 7, verso 8 diz: o Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça. O salmista sabe que não pode fugir da justiça do Senhor, não pode. Conforme a minha integridade, julga-me, Senhor. Deus justo que sonda as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. Deus sonda as mentes e os corações. Deus justo, que o trono dele é feito de retidão e justiça. Olhando uma pessoa por fora, você me vendo aqui, e aí você vai pensar, o pastor falou, está alinhado, hein? Tá olhando por fora, fala, tá legal, tá saudável, né? Algum outro falou, você emagreceu um pouquinho. Eu falei, umas 300 gramas eu emagreci. Aí que eu não almocei ainda. Você não chegou o horário do almoço ainda. Então as pessoas nos olhando por fora, nós estamos bem. O Serjão tá legal, tá alinhado também. Camisa branca, combinando com o tênis branco. Benção. Você também está alinhado, Rogério. O Rogério já olhou para mim e falou, e eu? Está alinhado, Rogério. Então as pessoas vendo a gente por fora, nós estamos bem. Mas eu quero falar para os irmãos, para o pastor Luiz, os irmãos falaram que eu emagreci um pouquinho, eu estou legal de saúde. Mas quando eu fui no médico, eu descobri que eu tenho 3 bicos de papagaio. Meu ombro estava, falando que o pastor Luiz me ensinou uns exercícios agora aí, porque o ombro, já fui massagista, por causa trabalhando dirigindo, os joelhos dói, né? A irmã sabe como que é. Então isso eu descobri, sabe como? Indo ao médico. Quando eu fui no médico, com dores, sabendo que tinha alguma coisa errada, porque a gente sabe quando tem alguma coisa errada, sabe ou não sabe? Isso eu digo por dentro e por fora, assim, fisicamente e espiritualmente. Nós sabemos quando tem alguma coisa errada. Então eu sabia que tinha, fui no médico, descobriu, achou os problemas do tiozinho que já está ficando velho. E assim somos nós, espiritualmente. Veja o exemplo de Caim e Abel, lá em Gênesis 4. Nós conhecemos essa história. Que Caim matou Abel. Caim se tornou agricultor
e Abel, pastor. E então, tudo estava bem até aí. Num dia, Caim deu oferta para o Senhor daquilo que ele colheu na agricultura, uma porção da sua agricultura, mas a Bíblia não diz que eram as primícias daquilo que ele colheu. A Bíblia não diz que ele deu das primícias do melhor para o Senhor. E Abel também, das suas crias, ele deu o melhor da gordura e as primícias das suas crias. E Caim estava fazendo errado, mas não percebeu que ele não deixou o Senhor em primeiro lugar. E o Senhor aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. E Caim ficou transtornado, fechou o rosto, ficou transtornado no seu coração. Ali então já nasceu sentimentos ruins dentro de Caim, e que já estava fazendo errado e não estava percebendo. E Deus alertou Caim, falou: Caim, se você não vigiar, o pecado bate à sua porta, se você não mudar. Mas Caim não mudou, deixou aquilo crescer no seu coração e matou seu irmão. Foi isso que aconteceu. Então nós, tomando essa história como exemplo, essa passagem bíblica, muitos pecados nascem do nosso coração, do nosso sentimento de justiça. Caim achou que Deus estava errado. Caim ficou com raiva de seu irmão porque foi aceito diante de Deus. Ficou com ódio, com seu sentimento de justiça. Nós achamos que muitas vezes estamos sendo injustiçados. Logo nasce dentro do nosso coração rancor, raiva, ódio, ciúmes, desejo de vingança, inveja, soberba, ira, facção, que é sentimento de divisão. Tantas coisas podem nascer de dentro do nosso coração. E nós precisamos entrar na presença de Deus, que é o médico do nosso coração, para que Ele possa dizer para nós se tem algo que nós precisamos mudar, se por acaso o pecado não está batendo na nossa porta. Nós precisamos fazer isso, porque olhando por fora está tudo bem, olhando por fora está tudo certo, mas nós precisamos buscar o médico dos médicos. Muitas coisas podem despertar sentimentos ruins, às vezes uma ligação de uma notícia ruim, uma ligação de uma notícia boa, de um irmão que conquistou alguma coisa, já pode gerar algo ruim no nosso coração. São tantas coisas, né? O pensamento do passado já pode gerar raiva, vontade de matar, desejo de vingança, só de você pensar em algo que te aconteceu no passado. Mas nós precisamos nos colocar diante do médico, dos médicos. Deus sondou o coração de Caim, alertou, mas ele não quis ouvir. Então eu e você, se ouvirmos a voz do Senhor, não endureçamos o nosso coração, em nome de Jesus. O diabo está em rebelião contra Deus desde o princípio, e aqueles que se rendem às suas ilusões pertencem a Ele, se tornam filhos por imitação. Não tem outra saída, não tem meio termo. Não é sobre pecar, meu irmão, minha irmã, mas é sobre permanecer no pecado, é sobre viver na prática do pecado, que isso o inimigo faz desde o princípio, a rebelião contra o Senhor. Porém Jesus, Ele desfez as obras do diabo. Nosso coração, ele é enganoso, mas aquele que nasceu de novo, Deus sonda o seu coração. Precisamos pedir: Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho do Senhor, em nome de Jesus. No verso 9, ali ele vai dizer: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Nós, então, aqui
podemos perceber que quem é nascido de Deus era uma pessoa antes e hoje é outra. Quem nós éramos e quem nós somos. Eu era uma pessoa antes, hoje eu sou outra. Não sou perfeito, tenho falhas, mas eu procuro frequentar o médico de vez em quando. Ou melhor, né? Precisamos todos os dias. Precisamos ter o nosso momento particular com o Senhor, com o nosso médico. Nós também podemos orar quando estamos no meio de outras pessoas, mas nós precisamos entrar na presença dele. Porque nós éramos uma pessoa antes, mas quando nós recebemos a palavra do Senhor na nossa vida, a semente do Evangelho, nós somos transformados de glória em glória. Nós agora somos filhos adotados do Senhor, o Deus Todo-Poderoso que nos adotou como filho. É isso que nós somos. Dentro desta palavra, quem é quem? Nós precisamos saber, eu sou o Filho de Deus, Ele me adotou como filho, e eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Por isso que eu cantei um pedaço daquela música. Porque parece que a pessoa que escreveu aquela música, ele estava dizendo que ele sabia quem ele era. Ele sabia. E nós precisamos saber quem nós somos, para que a semente da dúvida não plante dentro do nosso coração. Porque eu já vi pessoas saírem da presença de Deus, independente do tempo que ela tem de igreja, independente do cargo que ela ocupa dentro da igreja. Pastor, missionário, não importa. Líder, nasceu dentro da igreja, não nasceu, muitos acabam se afastando pela semente da dúvida. Nós precisamos nos proteger com o escudo da fé, e isso nós precisamos, para isso nós precisamos ter a certeza de quem nós somos, quem você é, em nome de Jesus. Em Gálatas 4:6 vai dizer assim, Gálatas 4:4, perdão. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Nós somos filhos adotados do Senhor. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado, você é filho adotado do Senhor. Glória a Deus, nós somos filhos adotados do Senhor. Nós somos enxertados na videira. Aleluia, glória a Deus. E porque vocês são filhos, ele continua dizendo no verso 6, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, a qual clama, Abba Pai. Abba Pai. Ele diz aqui que quem clama é o nosso coração. O homem, ele não tem limite. O homem, dentro da sua alma desejosa, não tem limite. Por isso que o homem quer conquistar e busca a sua satisfação em várias coisas e não consegue encontrar. Porque, na verdade, nós só conseguimos paz e preencher esse buraco que tem no nosso coração quando nós recebemos o carinho do Senhor. Quando nós recebemos a semente de Deus plantada dentro de nós. Daí então, esse espaço vazio que buscávamos em todos os lugares, agora nós encontramos. Agora eu sei quem eu sou. Agora eu tenho satisfação plena na presença do meu Pai. Agora Ele me adotou como filho, aquele que me criou, aquele que criou, formou todas as coisas, o céu, a terra, o sol, as estrelas, o universo todo. Esse Deus enviou o seu Filho, sendo eu ainda pecador, e me adotou como filho. E eu sou parte da família dele. É isso que nos faz ter a certeza que estamos no caminho certo, que estamos ouvindo as coisas certas, no lugar certo, em nome de Jesus. Então todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque a semente de Deus está nele. E nós nos tornamos como Ele, entrando na presença dEle, no seu trono, que é retidão e justiça, nós recebemos dEle a retidão e a justiça, e vamos sendo transformados de glória em glória, sem perfeição, mas o médico vai fazendo os tratamentos. Se o osso estiver quebrado, ele conserta, em nome de Jesus. Na oração sacerdotal de Jesus, no Evangelho de João, que foi escrito por João, que escreveu 1 João, 2 João, 3 João,
no 17, no verso 22, Jesus diz a Deus assim: Pai, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. O amor de Deus está em nós. E agora parece que desde o princípio a Trindade se mistura, cada um com a sua função, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E agora parece que um elemento a mais é colocado na Trindade. E esse elemento se chama Igreja de Cristo, eu e você. Nós somos um com Ele, amém? Um com Cristo. Por isso nós precisamos ser diferentes, nossas atitudes precisam ser diferentes. Não podemos ser iguais. Claro que somos suscetíveis ao erro. Esse rapaz do travesseiro, ele errou, mas depois eu percebi que ele se arrependeu, porque eu conversei com ele pelo WhatsApp o que tinha acontecido, e ele contou para mim sobre o acontecimento. Foi ele mesmo que contou. E ele disse que não dava mais para ele voltar para a empresa, e já estava em outra empresa vendendo colchão, e que o tempo dele ali tinha passado, e que ele tinha aprendido muito ali, errado bastante, mas ele tinha aprendido com os erros dele. Então eu percebi um arrependimento. Nós somos suscetíveis ao erro, mas nós não podemos praticar, nós não podemos abandonar a nossa fé, nós não podemos vir à igreja mecanicamente e esquecer de buscar ao Senhor no dia a dia. Eu não posso vir à igreja mecanicamente, eu não posso ler a Bíblia e ler os livros apenas porque eu estou no seminário. Eu preciso investir tempo em oração, eu preciso investir tempo com o Senhor, porque com Ele eu vou passar a eternidade, com Ele você vai passar a eternidade, amém? Já pensou que chato passar a eternidade com uma pessoa que você nem quer conversar? Que coisa, como faremos isso? Amém? Aquele que tem a semente, que tem o Espírito Santo, ele não vive em pecado, porque a justiça do Senhor está nele, e esse pratica atos de justiça. Pratica atos de justiça. Então nós precisamos desfrutar dessa comunhão, sentar-se à mesa do Senhor, porque essa mesa é farta. Sobre essa união nossa com Cristo, sermos um com Ele, eu queria passar para os irmãos aqui uma história que eu li num devocional do Spurgeon, e eu achei muito interessante. Diz assim: a união entre nossa alma e nosso Senhor Jesus é tão profundo que esse canal de comunhão não é apenas um pouco de água correndo, é na verdade um rio que flui enorme volume de água e coloca diante de nós uma porta aberta. Não tardemos em entrar. Esta cidade de comunhão tem muitos portões, e cada portão abre-se ao máximo para que entremos, certos de que receberemos as boas-vindas. Se tivesse apenas uma pequena abertura para falarmos com Jesus, seria um grande privilégio forçar uma palavra de comunhão através dessa porta estreita. Porém, somos muito abençoados por ter tão grande e larga entrada. Ele construiu uma casa ao lado da nossa. Mais ainda, Ele hospeda-se conosco e mora em pobres e humildes corações, de modo que tenha comunhão perpétua conosco. Quão tolo seremos se não vivermos em comunhão rotineira com Ele. Uma esposa, um filho, pode, quando seu marido ou seu pai está em uma jornada longe de trabalho, permanecer muitos dias sem manter uma conversa com ele, mas nunca suportaria estar separada dele se soubesse que ele está em um dos cômodos da sua casa. Porque, filhinhos e filhinhas, não se assentar à mesa do banquete farto. Busque, pois ele é seu Senhor e ele está próximo. Receba-o, pois ele é seu irmão. Apegue-se a ele, pois ele é seu marido. E
pressione-o contra o coração, pois ele é a sua carne. Amém? Em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus, que mora não ao lado, mas dentro de nós. Então não é sobre pecar que João está falando, mas sim sobre se dedicar à prática do pecado. Quem tem a semente não anda no pecado, ao contrário, pratica a justiça, anda na luz, como nós vimos no capítulo 1. Aquele que tem a semente tem que andar na luz, como Cristo na luz está. Ele não construiu sua casa ao nosso lado, mas Ele habita aqui dentro dos nossos corações. E é por isso que o Evangelho Ele transforma. Ele nos faz nova vida, nova criatura, novos rumos. Eu era uma pessoa antes, hoje eu sou outra. Talvez você também possa dizer a mesma coisa por causa da transformação. O Evangelho transformava desde sempre e continua transformando até hoje. Isso não mudou. Deus diz: venha como estás, mas não diz permaneça como está. É o mesmo Evangelho, é o mesmo Cristo. Nós lemos aqui que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então é esse Cristo que nós precisamos seguir e transmitir a outras pessoas. No verso 10, para concluir, ele diz: desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Olha só, então ele já conclui dizendo aqui quem é quem. Quem pratica a justiça é filho de Deus. Quem pratica o pecado, então por imitação, esta palavra nos diz que se torna filho do diabo. Em nome de Jesus. Uma palavra pesada, mas uma palavra amorosa, porque é uma palavra que nos direciona aonde devemos ir e o que devemos fazer em nome de Jesus. Dessa forma, então, conhecemos quem é quem. Se ele mora na sua casa, busque-o. A porta está aberta para você falar com ele. Se ele não mora na sua casa, se a semente ainda não foi plantada, o Espírito de Deus está pronto para entrar em pobres corações, assim como o meu e o seu. É aí que Ele quer morar, dentro do nosso pobre e humilde coração. Amém? É isso, irmão. Que possamos prosseguir praticando e também espalhando o reino de Deus e sua justiça, que não é apenas assistência, mas é nós demonstrarmos Cristo como Ele é para as outras pessoas, na prática, em nome de Jesus. Amém? É isso. Glória a Deus.